Pessoal, eu quero fazer um vídeo bem prático com vocês para ajudar na seleção de investimentos de renda fixa, porque é uma dúvida bem comum quando a gente está escolhendo aí ativos de renda fixa, ficar na dúvida se está valendo mais a pena investir num CDB IPCA+, ou no LCI ou LCA IPCA+, porque esses investimentos são bem semelhantes. Nos dois casos você está emprestando dinheiro para o banco e você tem a garantia do FGCI até 250 mil. A grande diferença que existe entre esses dois investimentos para a gente, como investidor, é a existência do imposto de renda no CDB e a isenção de imposto de renda nos LCIs e LCAs. E isso é algo que faz muitas pessoas preferirem logo de cara o LCI e LCA ao invés do CDB, só por não ter a cobrança do imposto de renda, mas isso nem sempre é verdade. Tem CDBs aí melhores do que LCIs e LCAs e tem LCIs e LCAs melhores do que o CDB. O importante é a gente aprender a fazer essa seleção. Então, como você tem que fazer algumas contas, você tem que olhar aí qual que é a projeção de inflação no futuro e qual que é o imposto de renda que vai ser cobrado de vocês. Nesse vídeo eu fiz uma tabela, então, para ajudar vocês a fazer essa seleção, tendo aí uma estimativa de qual que vai ser a inflação futura e sabendo a rentabilidade que você está encontrando em CDBs, você consegue ver na tabela que eu fiz aqui se está valendo mais a pena investir num LCI LCA equivalente ou manter seu investimento aí num CDB. Então vamos para a tela do computador aqui que eu montei uma apresentação rápida para vocês. Então, basicamente, entre escolher um CDB ou LCI e LCA, quais são as diferenças nesses investimentos? Reparem que os dois são empréstimos para bancos, então tanto o CDB ou LCI e LCA você está emprestando para banco. Os dois são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil reais e a grande diferença é que o CDB cobra imposto de renda de acordo com a tabela regressiva, então é aquela tabela que já é uma velha conhecida nossa. Até 6 meses de investimento você paga 22,5% de imposto, entre 6 meses e 1 ano 20%, entre 1 ano e 2 17,5% e acima de 2 anos você paga 15% de imposto. Como a maioria dos investimentos dos CDBs e dos LCIs e LCAs IPCA+, tem prazo de vencimento mais longo, eu adotei nesse vídeo aqui a cobrança de imposto de renda de 15%. Então, só para mostrar aqui a diferença, o LCI e LCA não cobra imposto de renda. Então, a rentabilidade que você já vê na sua corretora ali, quando você abre a lista ali de investimento de renda fixa, aquele valor que você vê no LCI e LCA já é isento de imposto. Então, só para começar, tirando uma dúvida que é bem comum e um erro que é muito comum de ser feito aí quando você vai fazer uma estimativa aí para comparar um CDB com LCI e LCA. Você deve somar a inflação na parcela fixa aqui do investimento para só depois calcular o imposto. É muito comum ver pessoas pegando só a parcela fixa aqui e descontando o imposto só dessa parte, e isso está errado. Você deve somar a inflação mais a parcela fixa só para em cima dessa soma você aplicar um imposto. Então vamos fazer um cálculo aqui, vamos fazer um exemplo só para vocês verem como funciona isso. Então imaginando que existe um CDB de IPCA mais 6% com prazo de vencimento mais longo, tá? Um imposto de 15%, e que você tem uma estimativa de IPCA nos próximos anos aí de 5%. Como que você vai calcular a rentabilidade líquida desse investimento? Você vai pegar o IPCA, que então aqui é 5%, mais os 6%, que é a parcela fixa do seu investimento, você vai chegar em 11%. Como eu considerei aqui que é um investimento acima de 2 anos, o imposto vai ser cobrado de 15%, então são 15% em cima desses 11% aqui. Se a gente fizer a multiplicação de 15% vezes 11%, a gente vai chegar no valor aí de 1,65%. Então, qual que é a rentabilidade líquida do investimento? É 11% menos 1,65% que vai ser retido aí como imposto, que vai chegar aí a uma rentabilidade líquida de 9,35%. E aqui eu acho que cabe ressaltar também que muita gente se preocupa com investimentos em CDB por conta de declaração do imposto, de ter trabalho para recolher imposto. No caso desses investimentos de renda fixa, você não precisa se preocupar com isso, porque isso aqui tudo é feito automaticamente pela sua corretora. Quando for no final do ano, que você for receber o seu informe de rendimentos para fazer a sua declaração, já vai estar tudo discriminado lá, o valor que você colocou, o valor líquido que você resgatou e o imposto que foi calculado. Você não precisa se preocupar com nada, você não precisa recolher imposto, você não precisa gerar DARF, nada. Isso aqui é tudo automático pela sua corretora. Estou mostrando realmente só porque isso aqui é importante a gente ter um conhecimento para a nossa tomada de decisão sobre investir em CDB ou sobre investir em LCI e LCA. Então, passando de slide aqui para realmente a tabela que eu produzi para vocês aqui, que é o importante, que é o interessante desse vídeo, é para vocês fazerem comparação.
Essa tabela, para quem bate o olho na primeira vez, ela pode assustar, pode parecer que é muita coisa, mas é simples de usar. O que você precisa saber? Você precisa ter a projeção de inflação até o vencimento do seu investimento. Então você pega aí um CDB de 4 anos, qual que é a projeção de inflação ao longo dos próximos 4 anos? É interessante falar aqui também que ninguém tem certeza, tá, qual que vai ser a inflação até o final desse ano, no ano que vem, daqui 2 anos. E à medida que o tempo vai passando, quanto mais longo vai ficando esse horizonte de previsão aí, mais nebuloso vai se tornando, mais incerto esse dado vai se tornando. Mas a gente não tem muita escolha, a gente realmente não tem muita opção no que seguir. A gente tem que ter uma estimativa aí dessa inflação para poder fazer esses cálculos. Tem um caso até interessante para a gente comentar aqui com relação aí a projeções de longo prazo e por que isso aí realmente a gente tem que usar os dados que a gente tem. Tem uma pessoa que era chamada Kenneth Arrow, que era a pessoa que fazia previsão meteorológica durante a Segunda Guerra Mundial. E era necessário que ele fizesse projeções de longo prazo do clima, então para saber se vai chover daqui um mês ou não. Então para quem acompanha a previsão do tempo deve saber que quanto mais longo o prazo, mais difícil se torna a previsão. Então, você vê no jornal ali falando que amanhã vai chover, realmente tem uma grande chance de chover amanhã. Só que você já fala chuva daqui 3 dias, chuva daqui 5 dias, chuva daqui 1 semana, você já vai ficando um pouco mais receoso com essa previsão, porque você sabe que não é algo que é muito certo. Então, esse Kenneth Arrow tinha que fazer a previsão de chuvas para mais de um mês durante a guerra. E ele falou que isso era impossível, que não dava bons resultados. Mesmo assim, ele era obrigado a gerar essas previsões, porque eles falavam que mesmo sabendo que aquele dado não valia de absolutamente nada, era o melhor dado que se tinha. Então faziam previsões com base em projeções que sabiam que não tinham um resultado muito confiável. Não estou falando que o resultado aqui de inflação nos próximos anos é um dado totalmente não confiável, mas é um dado aí que carrega bastante incerteza. Então eu vou mostrar onde que vocês encontram esse dado aqui, como que vocês calculam essa projeção de inflação até o vencimento do seu título. Então vamos fazer um caso aqui, um exemplo para a gente praticar essa questão da projeção de inflação. Eu sei que muita gente não sabe onde que se encontra essa projeção de inflação. Esse é um dado que é publicado semanalmente, todas as segundas-feiras pelo Banco Central, num relatório que é chamado Relatório Focus. Então eu vou abrir o Google aqui só para mostrar para vocês onde vocês encontram isso. Então eu estou com o Google aberto aqui, eu procurei Relatório Focus, tá, com U. É o primeiro site que você vai encontrar aqui do BCB, do Banco Central do Brasil. Quando você abre esse site, ele já vai aparecer essa tela aqui, então, relatório Focus do mercado. Você vem aqui em download. É legal que é um relatório prático, não é um relatório que tem aquele texto, que 100 páginas que ninguém lê. Realmente é um relatório bem aí, tem 2 páginas só, praticamente um PowerPoint, em que você encontra aqui para 2021, 2022, 2023, 2024, qual que é a projeção de vários indicadores. Então a gente tem o IPCA, tem o PIB, tem o câmbio, tem a Selic. No caso aqui, como a gente está mexendo com renda fixa, a gente quer saber o IPCA. Então a gente vai pegar aqui nessa coluna de hoje, então qual que é o IPCA previsto para o final de 2021, para o final de 2022, para o final de 2023 e para o final de 2024. Eu colei esses dados aqui na nossa apresentação para ficar mais fácil, mas é daqui que eles estão vindo, então é do relatório Focus do Banco Central. Então voltando aqui para a nossa apresentação, qual que é o exemplo que eu quero dar para vocês? Um CDB de PCA mais 6% com prazo de vencimento aí de 4 anos. Qual que é a inflação média projetada para os próximos 4 anos? A gente vai pegar aqui então no relatório Focus, como eu falei para vocês, as projeções de IPCA, né, que é o indicador nosso de inflação de 2021, 2022, 2023 e 2024. Ele vai calcular a média desse valor. Então vamos pegar aqui a estimativa de IPCA médio, 8,96 mais 4,40 mais 3,27 mais 3,02. A gente somou 4 valores, então aqui para tirar a média a gente divide por 4. Então o IPCA médio, a estimativa de IPCA médio que a gente tem para os próximos anos é de 4,9%. Então 4,9% é aproximadamente 5%, vocês têm que ter na cabeça que os valores que vocês vão tratar aqui não são exatos, porque vocês estão tratando com projeções, então pequenas variações não tem problema. Se você encontrar aí 4,7%, pode adotar como 5%, se você encontrar 6,2%, adote como 6%, porque não adianta você querer precisão, isso é um erro muito comum, tá? Em várias áreas de estudos, principalmente de exatas, você querer precisão num dado que foi gerado com base em estimativas. Então, como a gente está trabalhando com estimativas, são valores aproximados aqui. Então o IPCA médio dos próximos anos que eu tirei do relatório Focus
vai ser de 4,9%. Então vamos adotar com 5% aqui. E o CDB é de IPCA mais 6, com prazo de 4 anos, que foi o que a gente usou para calcular o IPCA. Então aqui na coluna de 5%, tá? E na linha aqui de CDB IPCA mais 6. Então onde que essa coluna cruza com essa linha, a gente encontrou aqui IPCA mais 4,35%. Então, o que isso quer dizer para a gente? Para valer a pena investir no LCI e LCA, ele deve estar com uma rentabilidade acima de 4,35%. Se tiver abaixo de IPCA mais 4,35%, preferencialmente você investe aí no CDB que te paga IPCA mais 6%. Só para a gente verificar os cálculos aqui, é sempre interessante a gente ver pelo menos uma vez esse cálculo aberto. Então, o que eu falei para vocês? A inflação é 4,9%. E um CDB IPCA mais 6 com prazo de 4 anos, ou seja, o imposto de renda que vai ser cobrado sobre ele é de 15%. Somando a inflação 4,9% com 6% de rentabilidade da parcela fixa aqui, vai te dar 10,9%. O imposto de 15% sobre 10,9% vai ser 1,64%. Subtraindo 1,64 de 10,9, a gente vai chegar aí num rendimento líquido de 9,26. E o LCI e LCA, ele é mais simples, porque basicamente é só uma soma, não tem imposto para ser calculado. Então vocês vão ver que é equivalente o resultado aqui. Se eu pegar o IPCA de 4,9 e somar com 4,35 aqui, 4,9 mais 4,35 dá 9,25. Então vocês veem que aqui o resultado é equivalente. Então, um CDB de IPCA mais 6 com uma inflação de 4,9% é equivalente aí a um LCI e LCA de IPCA mais 4,35%. Por isso que eu falei, se você conseguir um valor acima de 4,35%, vale a pena o LCI e LCA, porque essa parcela aqui vai se tornar maior que essa, mas se você só conseguir um valor menor que isso aqui, esse valor vai ser menor que esse, então passa a valer a pena mais investir em CDB. Então nesse vídeo é isso que eu queria mostrar para vocês. Então eu montei aquela tabela ali, vocês podem usar essa tabela para consultar, para tomar decisão sobre o seu investimento, se está valendo mais a pena investir no CDB ou se está valendo mais a pena investir no LCI e LCA. Você vai tratar com estimativas, aí, com projeções de inflação, então acaba tendo uma dúvida em cima disso, realmente tem uma imprecisão, mas é o melhor dado que a gente tem, é a melhor forma que a gente tem de tomar decisão com base nesses investimentos de renda fixa. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu estou à disposição. Podem mandar um comentário aqui no YouTube ou um direct no Instagram que eu respondo todo mundo e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.